A frase dentro, né, na época ali era a capela, aí existia uma frase lá dentro: teu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Aquilo ali tomou a minha vida. Eu disse assim: é isso aqui que eu preciso. Eu preciso ter uma posição agora, eu preciso retomar aquilo que eu quase perdi, e eu vou ser agora, a partir de hoje, um homem de Deus. Eu e a Karina até tínhamos conversado quando nós estávamos ainda em Blumenau, antes de vir para o SOS. Realmente, ter uma direção do nosso casamento e outra em relação à minha vida ministerial. Porque eu não tinha mais contato com líder, eu não tinha muitos amigos, porque o pastor às vezes se isola muito, né? Vive muito isolado, não tem muita amizade. E eu fui um cara que eu vivia assim. E eu só queria chegar aqui e, em questão do meu casamento, restaurar o meu casamento, ter uma direção de como fazer. Porque nós não tínhamos um mentor. E até porque você ficou na igreja há quantos anos? 22 anos. Trabalhando direto, tempo integral. Ah, pastor, nós estávamos pastoreando já uns 13 a 15 anos. Então, depois de 14 anos. Depois de 13 a 15 anos trabalhando tempo integral, você fica fora do mercado de trabalho. Exatamente. Porque a sua vida é a igreja, né? Exatamente. E até se recolocar no mercado de trabalho é um desafio. É muito grande, pastor. Então, assim, quando nós chegamos aqui, eu queria isso, eu queria essa direção, porque a gente não tinha ninguém. Não tinha alguém assim, nos ajuda, o que eu faço agora? Qual é o meu caminhar? Para onde é que eu vou? O que eu devo seguir? E a mesma coisa em relação ao casamento. Então, foi esses dois processos que nos uniu. Foi algo assim, eu vejo assim, pastor, um cuidado de Deus tão grande. Assim, algo que foi sobrenatural. Só existe uma explicação, só Deus para fazer isso. Porque quando nós chegamos aqui, ainda falei para quem disse: eu quero ir lá e eu preciso conversar com o pastor Josué. Como ela falou, nós não conhecíamos o senhor. Só que eu queria uma direção de um líder espiritual, o que eu vou fazer agora. Quanto tempo, para onde eu vou, o que eu faço, e aonde Deus prepara tudo. No último dia, que tinha o momento da foto, eu perguntei para o senhor, nós tivemos ali, foi o último casal a tirar foto com o pastor e com a pastora, e foi ali que nós conversamos, e ali que houve toda aquela luz no fim do túnel que começou a aparecer na nossa vida. E quando você chegou no SOS, qual foi a sua primeira impressão assim? Pastor, para mim foi algo que impacto assim de cura, a primeira coisa. E o que mais chamou a atenção assim? Frase. Você chegou, a frase dentro... né, na época ali era a capela, aí existia uma frase lá dentro: teu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Aquilo ali tomou a minha vida. Eu disse assim: é isso aqui que eu preciso. Eu preciso ter uma posição agora, eu preciso retomar aquilo que eu quase perdi, e eu vou ser agora, a partir de hoje, um homem de Deus. Que bênção. É interessante, você está falando de frase, eu gosto muito de frases, e eu ouço vários testemunhos das frases lá, né? Exatamente. Outro dia, um pastor muito inteligente, assim, teólogo, e ele estava almoçando no antigo refeitório. Ele falou que tinha ouvido as mensagens, gostou, foi legal e tal, mas quando ele leu lá assim, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Uma frase que a gente conhece de cor e tal, mas tem momentos que aquilo que talvez seja comum, óbvio, ganha o seu coração, porque era exatamente o que Deus queria ministrar ao seu coração e você não estava entendendo. Exatamente. Ele falou que aquilo ali, falou: peraí, está tudo errado. Eu estou brigando toda hora para ter razão e sendo infeliz. E é interessante, pastor, porque assim, eu entrei lá, eu tinha essa esperança, mas ao mesmo tempo a culpa, ela estava sobre mim. Então, isso é perigoso, porque se eu deixasse dominar isso, a ministração, ia acontecer, mas não ia talvez entrar no meu coração. Todos os atos ali dentro talvez não ia ter um impacto profundo na minha vida. E aquela frase foi um despertar. Foi algo que, tipo assim, me rasgou. Então, todo o acontecimento do processo do SOS começou a surtir efeito na minha vida, através dessa frase. Que benção. É interessante. Interessante. O seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Exatamente. Como foi com o Davi, não é? Então, e aí, Karina, você chega no SOS? E pastor, antes de chegar no SOS, com tudo aquilo que tinha acontecido, eu sempre dizia assim: eu tenho até o dia 13 de junho para chorar de dor. Depois disso, eu não choro mais de dor. Eu posso chorar de emoção, eu posso chorar de tudo aquilo que eu passei, de rever do processo, mas de dor eu não vou chorar mais, porque
eu coloquei aquela data como uma data limite, para que eu colocasse todas as minhas dores para fora, todos os meus traumas, tudo aquilo que me machucava há anos, eu colocasse lá dentro. Eu criei uma expectativa muito grande do SOS Casamento, pelo que a Larissa me falava, daquilo que aí eu comecei a buscar na internet, né, de testemunhos e coisas que aconteciam, e aquilo começou a me cativar mais ainda, e eu pensei, é a solução, é a minha luz no fim do túnel. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, pastor, foi quando eu cheguei. E eu fui recebida pela Márcia, né, pela Márcia Gilbert, e ela me deu um abraço muito apertado. Muito apertado. E aí ela disse assim, aqui é lugar de cura. E ali, para mim, foi a resposta, porque eu estava indo para aquele lugar, buscando cura realmente, porque eu precisava de cura. E a segunda coisa que mais me chamou a atenção foi, eu recebi uma bolsa, e dentro dessa bolsa tinha um envelopinho, com um guardanapo dentro para a gente secar as lágrimas. Aí eu pensei, se eu chego num lugar que me dá lencinhos para secar as lágrimas, eu fico imaginando como eles lidam com os traumas e as dores das pessoas. Porque se preocupam com uma lágrima, eu imagino o quanto que se preocupam com as dores que as pessoas carregam. E aquilo, para mim, foi além das expectativas. Eu brinco que eu acabei com todos os lencinhos de todo mundo do nosso SOS número 50. Todo mundo me dava lencinho porque eu chorava muito. Todas as ministrações falavam extremamente comigo. E quando eu conheci o Senhor, né, que eu vi o Senhor entrando assim, era no templo antigo ainda, eu pensei assim, meu Deus, ele é real. Eu até brinco, parecia a Xuxa chegando assim com aquela aeronave dela na época do programa da Xuxa. Muita gente ri quando eu falo isso, mas foi esse o sentimento que eu tive naquele momento. Eu pensei, meu Deus, esse pastor precisa saber que uma ministração dele, um sim por lutar por famílias, mudou a minha história. E aí, aquele primeiro dia, o Senhor ministrou lá e aquilo me tocou muito sobre aquela ministração. Todas as ministrações deixaram marcas incríveis na minha vida. E aí, no segundo dia, o Senhor estava tomando café, eu cheguei para o Senhor e disse, pastor, eu quero te agradecer. Aí o Senhor, minha filha, por quê? Eu disse, pastor, porque numa tentativa de suicídio, Deus me manda abrir um vídeo do Senhor. E aí o Senhor me chama para sentar à mesa, o Senhor conhece a nossa história, e aí começa a falar com o Gilmar também para saber da nossa história, a gente conta um pouco do que aconteceu, e o Senhor fala que, né, iria conversar com a gente, como o Gilmar falou, no último dia a gente teve essa oportunidade. E eu confesso para o Senhor que quando eu estava dentro do SOS, pastor, a única coisa que eu queria, o que eu desejava, era para permanecer todos os dias da minha vida lá dentro. Porque foi um momento de tanta cura, de tanto amor, eu me senti tão amada naquele lugar, tão abraçada naquele lugar, que eu pensava assim, meu Deus, eu só queria ser a pessoa que leva o livro para o pastor Josué. E eu lembro que eu comentei isso com o Gilmar no dia, eu disse assim, eu só queria ser a pessoa que leva o livro, já estava bom para mim. E foi algo que impactou, pastor, porque nós vemos desse processo do adultério, então muitas pessoas nos acusavam, apontavam o dedo. E, claro, foi algo feio, ruim que aconteceu. Só que quando nós chegamos no SOS, ninguém apontou o dedo. Não. Ninguém falou, você é um adúltero, você está fazendo aqui, você destruiu a tua família. Pelo contrário, nós somos abraçados, envolvidos com todo esse carinho e amor. Isso aí é algo que começou a cura a partir dali. Que bom, que bom. E aí, então, vocês voltam para casa agora, decididos a reconstruir. Então, pastor, a gente, né, conversa com o senhor no último dia e aí a gente abre toda a história, né, para o senhor e aí a gente pede ajuda, porque, né, o Gilmar diz, eu preciso de disciplina, mas nós não tínhamos nem igreja. Nós estávamos desigrejados naquele momento, nós não sabíamos para onde nós iríamos, sem emprego, porque tanto eu como o Gilmar estávamos dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, Tempo tinha integral, uma rádio, tempo integral, as nossas filhas totalmente integradas na obra, então a gente não sabia para onde ir. Morando de favor na casa do meu cunhado, porque o meu cunhado cedeu a casa dele para a gente morar. A gente não tinha onde morar. E saindo dali, eu já saí com algo queimando dentro de mim que eu tinha ido para o lugar certo. Né? Ali eu costumo dizer que foi um passarinho que foi aberto a gaiola e eu saí voando. Foi assim que eu me senti dentro do SOS. E quando nós saímos dali, eu olhava para o Gilmar e disse, eu preciso voltar neste lugar. Aí a gente conversou com o senhor falou, olhou para a pastora Rosa e disse assim, Rosa, nós precisamos ajudar esse casal. E aí dali saímos. Aí nisso, a Larissa entrou em contato comigo de novo, depois o senhor pediu para a gente voltar num evento de pastores, nós voltamos nesse evento de pastores, fomos tratados com muita honra, com muito amor, ninguém perguntou quais eram os erros, quais eram as falhas, o que nós tínhamos feito, simplesmente nos amaram. E eu acho que foi isso que nos
cativou tanto esse amor que foi derramado sobre nós. Mas, por muitas vezes, nós sem emprego, sem estabilidade financeira, o Senhor ligava, do nada. Muitas vezes tinha um pote de margarina dentro da geladeira. O Senhor ligava e o Senhor dizia assim, e aí, minha filha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí o Senhor dizia assim, não, Deus me disse que vocês estão precisando de algo. Eu não falava para ninguém que só tinha um pote de margarina dentro da geladeira. Nós não falávamos para ninguém o quanto de coisas faltava. Nós não chegamos a passar fome. Mas nós passamos por muitas dificuldades. E nós passamos elas sozinhos. Nós não queríamos falar para ninguém por vergonha, porque nós não queríamos causar mais dor nos nossos familiares que ficaram dos nossos lados. Foram poucos amigos que nos abraçaram. E o Senhor, de repente, ligava e dizia assim, Deus me manda dar uma oferta para vocês. E era aquele dia que a gente ia no mercado. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2 vezes, até que o Senhor nos traz de novo para servir no ministério, no SOS. Então, a gente vem como voluntários. Depois, a gente veio no encontro de casais em agosto, foi onde o Senhor nos chama. No Encontro Nacional de agosto de 2019, no quarto do Senhor, lá no 4º andar do Monte Real. E o Senhor diz assim, vem aqui no meu quarto, eu preciso conversar com vocês. E aí a gente vai, o Senhor nos recebe com a pastora no quarto. E o Senhor olha para a gente e diz assim, qual é a disponibilidade de vocês de vir morar em Bragança Paulista? A gente olha um para o outro e pergunta quando é que a gente faz a mudança. Mas nem mudança tinha, pastor. E naquele dia o Senhor falou que ia cuidar da gente, cuidar da nossa família. E aqui estamos, mais de 6 anos. E para nós, pastor, assim, foi um impacto tão grande, porque, como eu falei, eu não tinha amigos assim, Verdade. que me ajudassem na hora que eu mais precisasse. E o senhor e a pastora, sem nos conhecer, sem saber quem nós éramos, contamos a nossa história, rápida ali, sem muito aprofundamento em relação à história, mas, como a Karine falou, dia 7 de setembro, no feriado, nós estávamos, o senhor abre a porta da casa de vocês e coloca 4 pessoas sem conhecer com 4 malas. Assim, para nós, para nossa família ali, foi algo assim, eu disse, meu Deus, como isso? Sabe? E a gente, ao mesmo tempo, ficou abismado, mas, ao mesmo tempo, estava vendo assim, meu Deus, Deus está cuidando da gente e existem pessoas que ainda ouvem a voz de Deus. E para quem não sabe, o pastor Gilmar e a Karine trabalham conosco hoje, são coordenadores, não é, junto com o Felipe, Anderson, são coordenadores aqui do SOS Casamento Curado e outras imersões que a gente promove aqui. E eles também escreveram o livro. Deixa eu mostrar o livro. Escreveram esse livro, olha, Da Dor à Cura, a jornada de transformação para casais em busca de restauração. Esse é um livro que conta essa história. Não é? Aqui eles estão dando assim um resumo, com certeza o livro tem muito mais detalhes, lições preciosas. Eu gostaria muito que vocês adquirissem. Como é que faz para adquirir? Então, pastor, tem um link, dá para comprar aqui na livraria do Amo Família mesmo. Coloca aí o link Amo da Família, loja. online, então tá ali disponível esse livro. Esse livro, ele conta um pouco da nossa história, detalhes daqui na qual não foram mencionados, fala muito sobre as marcas que nós carregamos da infância, porque nós entendemos que não podemos falar do adulto que somos sem falar da criança que nós fomos lá atrás. Então, ele fala sobre isso, fala sobre o verdadeiro arrependimento. O Gilmar passa algumas lições sobre um verdadeiro arrependimento. E eu falo sobre as 7 fases do perdão. Eu falo sobre todas as fases na qual eu passei, eu anotei isso, porque não é simplesmente um pedido de desculpas, aceita essa desculpa, o perdão é mencionado ali e tudo passa. Não, é um processo. E esse processo, ele tem suas fases, e não dá para pular essas fases. E eu costumo dizer para todas as mulheres que vêm para mim, que me procuram por ajuda, eu costumo dizer, são fases, é um processo e vai passar. É um deserto, pastor, mas deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. Então, a gente vai chegar do outro lado. Inclusive, o Salmo 23 fala sobre isso. Exatamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, não é para parar nesse lugar. Não é para parar. E
E o SOS Casamento, ele tem ajudado, nos ajudou e tem ajudado casais realmente nessa área, né, de restauração. Então, hoje, quando cada SOS que acontece, nós participamos do SOS número 50. Essa semana, nós vamos para o SOS de número 194. Então, são muito SOS. Nós estamos falando de praticamente 150 SOS, na qual nós ministramos sobre a nossa vida, sobre o nosso testemunho. As nossas filhas participam, porque hoje, né, as nossas filhas estão sempre com a gente lá. Sou grata a Deus por este ministério, pela vida do Senhor, pela vida da pastora Rose, que realmente são pais espirituais para a gente, são pessoas que nos abraçaram quando todo mundo virou as costas, e são pessoas que têm mostrado uma integridade, têm mostrado o verdadeiro amor de Cristo. Amém. E isso tem feito total diferença, não só na nossa vida, mas na vida das nossas filhas. Que benção. E como as filhas cresceram e amadureceram. Exato. E são uma benção que também é o resultado de uma paternidade acertada, de uma maternidade acertada. Até, apesar do erro do Gilmar, as filhas dão testemunho do bem que vocês fizeram para elas. Porque se elas não tivessem uma boa educação, elas não teriam tido esse comportamento que tiveram no momento onde aconteceu um erro. Você vê como isso aqui é importante. É importante. É muito Até importante. no nosso livro tem, tá, pastor? Uma página. Capítulo delas. Um capítulo que a Isabelle escreve e a Heloísa escreve. Olha, nós pedimos e deixamos elas à vontade. Uhum. Escreve o que vocês sentem referente a isso. E elas, dentro do livro aí, tem algo muito, muito impactante. Gilmar, vamos começar com você. O que você diria, olhando para aquela câmera ali, dá 3 conselhos para os maridos em relação a tudo que você viveu, aprendeu e pode dizer, olha, cara, esse é o caminho tanto da prevenção quanto da restauração. Bom, o primeiro passo que eu digo, pastor, que eu firmei isso na minha vida, é trazer Deus para o centro da vida da pessoa. Não tem outra, não tem como começar por qualquer outro lado. É Deus no centro de tudo. Segundo passo é realmente assumir o papel de sacerdote de casa. Assumir o papel como marido, como pai, como provedor. Esse é o ponto ideal. E o terceiro passo que eu falo aqui para todos é viver em verdade. Viver com transparência. Isso aí, eu acho que esses 3 pilares, para mim, é algo que vai fundamentalizar um bom sucesso nessa caminhada.